Teovânia, essa é a primeira oportunidade que nós temos de conversar pessoalmente, me contar a tua versão dos fatos, do que aconteceu no caso do Bernardo Três Passos. Até agora eu fui teu porta-voz, eu transmiti todas aquelas coisas que tu sempre me contou, a tua versão dos fatos, e essa foi uma oportunidade que nos foi dada, mediante requerimento judicial, para poder te entrevistar, registrar essas imagens e disponibilizar elas também na mídia, contando a tua versão, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de coação, para que tu conte para nós o que aconteceu em Frederico Westphalen, enfim, todo o envolvimento no caso Bernardo, para que nós possamos esclarecer isso. Gostaria que tu começasse assim, a gente vê que isso também é uma oportunidade ímpar, que provavelmente não será mais dada outra oportunidade como essa de nós registrar as imagens, tendo em vista que a instrução já se encontra em fase de conclusão, em fase de encerramento, existem mais algumas audiências marcadas e, enfim, o juiz vai se pronunciar. Eu gostaria que tu contasse desde o momento, desde quando você conheceu a Kelly e como é que se desenrolou os fatos. Podia contar para nós? Eu conheci a Graciele mais ou menos uns 8 ou 9 anos atrás. Eu não tenho bem certeza assim de datas. Eu trabalhava na coordenadoria de saúde, na 19ª, e ela veio trabalhar ali também. A gente se conheceu ali na 19ª. Aí ela se aproximou de mim, daí ela me disse: eu estou no hotel. A 19ª que tu fala é em Frederico Westphalen. 19ª Coordenadoria Regional da Saúde, em Frederico, a 19ª, que atende os 26 municípios. Ela veio cedida de Três Passos para ali. Estava trabalhando ali com nas vacinas, atendendo os 26 municípios com a vacina. Como ela era enfermeira, aí se aproximei, conheci ela, e ela me dizia que estava morando no hotel. Eu disse: se quiser vir dividir comigo aqui, do lado, eu moro bem pertinho aqui do lado da 19ª, pode ir. Daí ela veio morar comigo. Daí ela veio morar comigo. Ela ficava durante a semana ali, todo final de semana ela ia embora. Dificilmente ela ficava ali final de semana. Sexta de tarde ela ia embora. Se ela ficou umas 2, 3 fins de semana ali, foi muito. Sempre ia embora. Aí o que acontece? Ela ficou uns 2 anos ali e acabou o contrato dela. Mais ou menos 2 anos. Eu não vou mentir, não sei, porque assim, ó, é mais ou menos. Eu não tenho certeza se foi 2 anos mais ou um pouquinho menos. Aí acabou o contrato, juntou as coisas dela e foi embora para Três Passos. Depois que ela foi para Três Passos, eu nunca mais tive contato com ela. Nunca mais conversei com ela por telefone, eu entrava no MSN, ela nunca estava. Daí eu procurei no MSN e encontrei ela. Fotinho dela com um namorado. Tá. Daí eu perguntei, deixei mensagens, né? Tudo bem? Ela, tudo bem. Mas assim, ó, me ligar, daí a gente não se conversar. Com todo esse tempo que ela foi embora, a gente nunca se falava. Ela nunca veio me visitar. Ficou 4 anos lá e nunca veio me visitar. Daí, um certo dia, ela me passou mensagem pedindo meu telefone, agora há pouco tempo atrás, que queria vir me visitar. Daí eu peguei, passei o telefone para ela. Daí ela pegou e veio uma cartinha de me visitar. Isso depois de 4 anos e pouco sem me visitar. E eu nunca fui visitar esse Três Passos. Eu nunca fui na casa dela em Três Passos. Aí ela me ligou: tô indo aí, amiga. Então tu não conhece o médico? Não conheço o médico. Nem casa dela, nem nada? Não conheço a casa dela, não conheço o doutor. Fiquei conhecendo o doutor, o médico, ali na Três Passos, quando eu estava na galeria com as mulheres, que eu fiquei 2 semanas, sabe? Que eu fiquei conhecendo o doutor porque ele foi pegar sol no pátio. Daí voltando assim, ó, aí a Graciele aparece ali em casa. Mas isso é agora depois de presa. Agora de presa. A Graciele aparece ali em casa, depois de 4 anos e meio,
chegou ali, daí meu Deus, que me apavorei, porque eu não 4 anos e meio sem enxergar ela estava magra, magrinha. Eu perguntei, o que é isso? Mas apavorei, porque ela estou me incomodando bastante. E daí a senhora veio, trouxe um creme para mim, para minhas mãos, uns creme, um saquinho, um pacotinho de presente do Boticário para mim. E daí assim, me convidou para a madrinha do Bernardo, me convidou para a madrinha da Maria. Maria, a filha dela com o médico. Uhum. Perfeito. Aí foi embora. Logo ela foi embora, daí assim, que logo ela voltaria a trazer a menina para me conhecer, porque ela queria batizar a menina em final de maio. E daí como é que ela voltou a te procurar? Ela tinha algum relacionamento? Eu sei que é difícil falar, mas isso já está nos autos, né? Ela tinha algum relacionamento amoroso, Frederico Westphalen? Ela tinha alguma coisa dessa natureza que ela pudesse estar vindo de uma hora para outra, Frederico? O que tinha, Frederico? Eu acredito assim, que ela deveria, quando ela estava morando comigo, ela tinha um relacionamento com o Rodrigo Torriani. Quem é o Rodrigo? Rodrigo Torriani é um advogado que mora lá em Frederico. Muitas vezes o Rodrigo um dia bateu lá em casa, foi até meu trabalho, pediu o telefone dela, que ele tinha perdido. Eu peguei e passei para ele, o Rodrigo, o telefone dela, que ele precisava muito falar com ela e tinha perdido o contato. Passei para ele o número dela. Daí... Tá, muito bem. Agora, assim, o que o pessoal questiona bastante do lado de fora, falam para mim as imagens do posto. Naquele dia, o que aparece nas imagens? As imagens aparecem que você estava sentado numa cadeira vermelha, na frente do restaurante O Bifão, ao lado do posto Avenida, no posto BR, agora não é mais BR, agora é Ipiranga. Enfim, você estava sentado ali e nisso aparece a caminhonete da Kelly, uma caminhonete preta chegando. Você vai até a caminhoneta da Kelly, fala com a Kelly estaciona a caminhonete do outro lado da rua, desembarca da caminhoneta a Kelly mais o Bernardo, o menino caminhando normal, Kelly caminhando normal. Vocês três saem dali do posto e entram no teu carro. A partir daí, o que acontece? Eu peguei e a chave do meu carro para a Graciela dirigir. E daí, como ela ia se encontrar com o Rodrigo, daí a gente saiu, eu ia ficar com o Bernardo. Cuidando do Bernardo no carro? Cuidando dele, caminhando com ele pela praça ali, eu ia mostrar os enfeites, que era perto da Páscoa, eu ia ficar com ele, foi o que a gente combinou, tu fica com ele, mostrando as coisas aí na praça, que eu vou me encontrar com o fulano, daqui a pouco eu volto. Daí, o Bernardo não quis ficar comigo. O que o Bernardo não quis, Vilma? Qual é que foi o justificativo? O que ele fez para não querer ficar contigo, menino? Ele dizia, eu não quero ficar com essa tia, eu não conheço, não vou ficar só com ela. Ele queria ir com a Kelly. Ele queria ficar junto com a Kelly junto. Ele achou que eu ia fazer algum mal, eu não quero ficar só eu e essa tia, eu quero ficar junto, Kelly, junto contigo, Kelly. Daí nisso a Kelly pega, abre a bolsa dela e pega uma cartela lá de comprimido e vai tira um monte, mais ou menos 5, 6, um punhado assim, e dá para ele tomar. E pega e dá para ele, pega a garrafinha d'água e manda ele tomar tudo aquilo lá, para ele se acalmar. Aí... E ele tomou? Ele tomou. Ela me mandou tomar, ele tomou tudo aquilo lá. Daí eu disse, então tá, cara, você vai se acalmar e ficar comigo, tudo tranquilo. Kelly, então vamos dar mais umas voltas, ver onde é que tu vai se encontrar. Daí tu deixa tu lá perto do teu encontro.
E daí, só que acabou acontecendo que o Bernardo caiu, desmaiou dentro do carro. Ele deitou no banco. Ele caiu no banco. Podia mostrar para nós como é que foi o Bernardo? Bernardo estava sentadinho lá atrás com o cinto. Bernardo caiu. Caiu no banco. E daí ela foi andando, ele veio para cá. Deus, para o carro, porque está acontecendo uma coisa errada com essa criança, pelo amor de Deus. Para esse carro aí, vamos ver. Daí paramos o carro, peguei, ela pegou e mexeu com ele, como ela, a enfermeira, pegou no pulso dele, e eu não, ela, a enfermeira, ela sabe, pegou no pulso dele e chacoalhava ele estava desmaiado, e ela dizia, ela sabia, sabe como a pulsação, porque ela é enfermeira, ela sabe a pulsação. Ele não tá bem, ele não tá bem. E começou a se babar. E eu disse, e agora o que eu faço? O que vamos fazer? Vamos levar no hospital para ela. Ela disse, não, pelo amor de Deus. Tá, mas aí ela percebeu então que tinha matado o menino? Mas ela percebeu que tinha matado ele? Daí ela percebeu porque ela não... Ou o menino estava vivo? Não. Ela percebeu que tinha matado o menino? Ela percebeu. Ele tinha, tu pegou o pulso dele pra ver? Tu olhou o menino? Olhei. E ela, como enfermeira, confirmou. Ele, acho que matei ele, meu Deus do céu, se desesperou. Ele, acho que eu matei ele, agora o que eu faço? Ele me ajuda, só tenho você. Tu vai me ajudar. E eu disse, eu não. E eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. E daí eu disse, não vou. E daí ela me ameaçou de morte. Se eu não ajudasse ela me ameaçou a minha família também. Não foi só a mim de morte. Ou tu me ajuda, porque dinheiro eu tenho bastante, tenho muito. Ou tu me ajuda eu consumir o corpo dele, ou eu mando matar a tua família, a tua mãe que tu mais gosta, que tu mais ama. Porque ela, por mim, primeiro, disse que a minha vida ela ia tirar. Para tu tirar a tua vida bem simples, eu tenho dinheiro, eu pago, tu não. Mas depois ela passou para minha mãe. Mas daí, mexendo com a minha mãe, eu peguei. Fomos lá perto da agropecuária, lá perto da cooperativa, daí comprar. Eu tive que começar, tu lembra o nome da agropecuária lá? Aquela lá no pé da cooperativa eu não lembro. Chegamos lá, não tinha. Daí o cara disse para nós, vá lá nos capim, o que vocês acham? Daí eu tive que me conter, ser forte, e daí chegamos lá nos capim e peguei uma cavadeira e a pá. E botamos no carro, atrás tinha um saco lá, que meu carro E daí saímos sem rumo. Para onde que vamos levar isso aqui? Daí eu conheço tudo ali, eu morei a vida inteira ali. Saímos sem rumo. E ela dirigindo, aí fomos para a banda de Castelinho, lá para baixo. E daí o senhor lá não A banda de Castelinho, que se refere, nós nos localizar aqui, até para as pessoas que não conhecem o local, ele está se referindo em direção ao Lajado do Mico, onde residem os familiares, é isso? Para meus familiares é do outro lado do rio, que pertence a Estado do Sul. A gente foi para a banda de Castelinho, pegamos a estrada de chão do município de São Francisco ali, que eu conheço ali, vivi a vida inteira lá. A gente desceu lá, o carro, daí passamos um riachinho ali, daí ela achou que o carro não ia passar, porque tinha bastante água, aí parou ali, e daí eu deixa aí, vamos sair aqui mesmo. Porque ali é um lugar que passa gente, movimento, quando o rio está baixinho, passa carro normal ali, naquele trecho. Aí eu peguei, desci, peguei as ferramentas, ameaçada, faça a cova, elas fazem a
cova. E eu fui, entrei no olhei assim, achei um lugar que fosse macio, a terra fosse mais fofa, mais soltinha, para mim poder cavar mais rápido, porque eu estava nervosa, podia passar gente. Comecei a cavar, a terra bem macia, bem fofa. Comecei a cavar, foi rápido, cavando. Quando me dei conta, me atrapalhou uma raiz de uma árvore, um raizão, me atrapalhou ali. Ai, meu Deus. Daí eu continuei igual ali mesmo, porque eu tinha pressa. Eu tomei um suador que eu nunca tinha tomado na minha vida cavando aquele buraco. Por ser rápido. Cavei. E daí começou a ficar dura a terra. Daí ali onde eu parei. Começou a ficar duro, firme, eu parei de cavar. A gente foi lá, pegou o corpo do guri, pegamos o corpo do guri, a gente trouxe e colocamos dentro daquele saco. Ela quis que eu colocasse aquele saco na cabeça, fiz o que ela mandava e a gente colocou lá numa cova e colocou umas pedras e a terra em cima. E botamos a terra, botamos bastante pedra, umas pedras que tinha lá, a gente juntou e botou junto com a terra e viemos embora. Vocês cobriram? Cobriram com folha, assim, Vocês voltaram, daí vocês foram aqui no local, vocês chegaram a retornar lá no posto, que tinha a caminhonete daquela que ficou lá no posto, vocês voltaram lá e ela pegou a caminhonete, isso? Como é que foi? Daí ela se sujou pouco porque foi eu que cavei. Tá bom, certo. Tá. Voltando, a câmera dela estava na frente de casa. Aí ela subiu até lá no meu apartamento, tomar uma água e desceu. Desceu e foi embora. Tá, tudo bem. Então assim, a tua participação, como desde o início nós sustentamos e todas as perguntas que me fizeram estão nesse sentido, de que a tua participação ela se limita exclusivamente à ocultação de cadáver, ou seja, tu participou somente no momento pós-morte. O menino morreu com uma superdosagem de medicação e a partir daí, pressionada pela Kelly, tu teria ido lá e cavado o buraco e enterrado o menino. Essa seria a tua participação. As perguntas que as pessoas fazem, né? Ouvindo a tua versão, obviamente que não há participação do Evandro, porque tu não menciona ele em momento nenhum. Então as pessoas perguntam bastante, e o Evandro? O Evandro teve alguma participação, sabia de alguma forma? Gostaria que tu esclarecesse por ti próprio para as pessoas com relação a isso. O meu irmão Evandro não tem culpa nenhuma, ele é um inocente que está lá preso com 2 inocentes lá fora, chamando por ele. Ele não participou, não teve participação nenhuma. Jogaram o miserável lá. O Evandro não tem participação nenhuma. Quem fez a prova fui eu. Como é que eu vou botar um irmão meu num crime desses? Não tem. Não tem participação. Outra coisa que muitas pessoas questionam, as pessoas falam do depoimento que tu teria dado, um depoimento confessando. Nesse depoimento eu ainda não era teu advogado, eu não tinha sido constituído e ao que eu sei, você não tinha advogado algum constituído. Vou te fazer uma pergunta, com relação ao dia do teu depoimento em específico. Alguém te disse para você que você tinha direito a um advogado e alguém te proporcionou que um advogado que assistisse naquele ato? O que aconteceu com relação ao advogado? Em relação a dizer para ti assim, você tem assegurado seus direitos constitucionais, isso é de forma genérica. Eu quero saber com relação a advogado, o que foi te oferecido de advogado para te assistir no teu depoimento aquela vez lá no Passo ou Frederico, não me recordo bem onde foi, empreendendo da autoridade policial. O que foi te oferecido? Foi oferecido advogado? Tu pediu advogado? Eu pedi 2 vezes que eu quero um advogado, que eu tenho direito de advogado. Eu pedi 2 vezes e foi negado. Daí, além de eu chegar lá na delegacia, eu
colaborei com eles, levei eles lá no local do crime. Se não fosse eu levar eles lá, eles nunca iriam achar o corpo do Bernardo, nunca. Nunca iriam achar, porque se não fosse eu, eles nunca iam achar o corpo do guri, nunca. Além de eu fazer isso, colaborar, me levaram para a delegacia, me botaram sentada numa cadeira, e eu lá toda molhada, porque lá eu tinha o riacho, o tênis, a calça toda molhada. Só para nós confirmar aqui, ó, por partes. Nessa parte depois eu quero ver contigo. A questão do advogado. Então tu esclarece para nós que isso não é fantasia da defesa, que não foi nada dito, que tu pediu o advogado, que tu queria a presença do advogado, e isso não foi assegurado para você na coisa. Não. Tanto no depoimento. Tanto é que não consta expresso nenhum advogado. Verificar no documento, realmente isso não consta. Então tu confirma que não foi te oportunizado um advogado nessa situação. Não me deram oportunidade nenhuma de advogado e se aproveitaram da minha fragilidade. Então eu estava mal, se aproveitaram. Deixa eu te perguntar. Alguém pediu que tu dissesse alguma coisa que seria melhor para ti, alguma coisa, que pediu que tu dissesse alguma coisa lá, que tu desse depoimento contando as coisas, for assim. Alguém te pressionou a contar a história de forma diversa do que tu está contando hoje? A delegada Cristina ia falando as coisas para mim e me dizia o que era para me falar, e eu ia falando. Ela falava lá atrás, tinha uma filmadora me filmando, e ela estava atrás da filmadora falando das coisas pra mim. Tá, mas aí aparece na filmagem, deixa eu te perguntar, na filmagem aparece ela te fazendo perguntas. Fazendo perguntas e tu respondendo. O que nós precisamos esclarecer é se anterior ao início da gravação eles combinaram alguma coisa, tu vai falar isso, tu vai falar aquilo, alguém fez alguma coisa nesse sentido, tipo, tu deve dizer isso, porque isso vai ser bom pra ti, isso vai ser ruim, alguém te sugeriu as coisas que tu devia dizer, porque na filmagem aparece bem claro, aparece tu sentado e Giovanni, e aparece ela fazendo as perguntas e tu respondendo. Muito embora, para mim, me pareça uma coisa automática, aquela resposta, pergunta e resposta, o que eu preciso saber é se de alguma forma eles te sugeriram que tu dissesse aquilo, dizendo em troca de algum benefício, ou que seria melhor para ti, que não haveria interesse em ti, que haveria interesse em alguém. Eu preciso que tu esclareça isso, porque eu não posso sair lá fora e falar por ti. Eu não posso falar por ti. Eu preciso que você diga claramente o que aconteceu. Te sugeriram ou não te sugeriram o depoimento aquele que foi divulgado na imprensa? Me sugeriram, botaram as palavras na minha boca. Viram que eu estava bem frágil, me sentindo mal já. Elas falavam para mim repetir. Elas falavam e eu repeti. Elas me botaram tudo na minha boca o que eu tinha que falar. Eu ia falando. Daqui um pouco veio alguém da outra sala, abriu a porta e entrou. E disse assim, ó, Edelvânia, tu fala tudo bem, esclarece bem, porque a Graciele está lá na outra sala. Só um minutinho que eu vou ter que pedir silêncio lá por causa do nosso áudio. Então, retomando. Tivemos que interromper por causa do problema do áudio, que vinculou na sala. Vamos continuar. Entrou uma pessoa que estava junto comigo, não sei se ela é inspetora, que estava junto com a doutora Cristina, eu não sei se é a inspetora. Ela entrou, foi lá na sala da Graciela, onde ela estava, e entrou de volta e disse assim, ó, Edelvânia, fala tudo, porque a Graciele está lá falando e está botando tudo a culpa que foi você. Então você fala, e daí me botaram palavras na minha boca para me dizer. E daí eu fui falando o que elas queriam.
Daí falando. Tá, mas e eles chegaram a te dizer qual é que era o objetivo? Vocês tinham um objetivo, atingir alguém, vocês queriam alguém, vocês queriam tu, vocês queriam os outros, o que eles queriam com esse objetivo? Qual era o objetivo disso? Assim, no que tu sentiu lá? Eles chegaram a te dizer qual era o objetivo, vocês queriam alguém, vocês queriam descobrir esse ou aquele? Eles chegaram a dizer alguma coisa nesse sentido? Eles queriam descobrir sobre a Graciele e o marido. O interesse deles era a Graciele e o médico, então? Porque já havia muitos comentários lá que ela maltratava ele. Então, assim, o alvo dela ali era ela, mais era ela do que ele. Era a Graciele, era a madrasta que não se dava com o menino. Deixa eu te perguntar outra situação. Diferentemente disso que nós estamos gravando hoje, que essas imagens, conforme nós ajustamos com o Poder Judiciário ali, as imagens vão ser divulgadas, foi dada ciência para vocês que nós vamos usar essas imagens na mídia, nós vamos divulgar elas com a tua autorização, com o teu consentimento, tu manifestou a tua vontade perante a juíza antes. Agora eu gostaria de te perguntar, com relação a esse dia que te filmaram lá na delegacia de polícia, alguém disse para ti que aquelas imagens viriam a ser utilizadas e viriam a ser divulgadas na mídia quando tu estava sendo filmado? Alguém disse para ti que ia usar aquelas imagens e iria usar de forma inclusive negativa contra ti aquela filmagem? Alguém falou para ti que iria usar aquela filmagem ou eles filmaram e disseram que aquilo seria só o processo interno deles e que alguém te advertiu sobre a utilização da tua imagem? Ninguém me falou nada, só ligaram a filmadora e ninguém me disse, eu vou te filmar para ter um objetivo, para ter uma filmagem também, para ter no teu documento, no teu processo. Então, assim, bem claro, tu acreditava que aquilo se restringia à autoridade policial, aquele momento ali? Jamais ia sair da esfera do meu depoimento ali. Perfeito. Eu jamais. Ninguém me orientou nada. E eu, assim, leiga, como eu não entendo de leis nada, eles me coagiram lá a fazer como eles queriam, porque eu, assim, eu não conhecia nada de leis, eu poderia ter trancado o pé e não ter, mas assim, e não ter falado, mas eu não sei, me coagiram. Giovana, como é que era a tua vida antes disso? Tu me conta os teus horários, teu trabalho, como é que era? Sei que tu trabalhava na 19ª Coordenadoria, né? Outra coisa que eu gostaria de esclarecer, também que foi bastante perguntado, se tu era assistente social. Eu fiz uma investigação, examinei como teu procurador, sei que você é bacharel em serviço social. E tu exercia a função de auxiliar de farmácia, né? Na 19ª Coordenadoria, né? E tu era funcionária da Sociedade Hospitalar de Rodeio Bonito, não é isso? Um contrato, eu tinha 2 contratos. Um contrato era uma permuta do dentista, ficava em Cristal do Sul, lá no município, o dentista 20 horas lá, eu estava no lugar do dentista 20 ali, como assistente social, como auxiliar social. Assistente de farmácia. Assistente de farmácia. Certo. À tarde, eu tinha outro contrato do Hospital de Rodeio Bonito. Eu era auxiliar da farmácia. Então, ao todo, tu tinha 40 horas. Ao todo, eu trabalhava o dia todo ali. 40 horas semanais. 40 horas. Eu atendia os 26 municípios. Eu ganhava bem. Eu ganhava 2.260. Ganhava 1.260 de tarde para trabalhar. Essas 20 horas, de um dos empregos, e ganhava 1.100 no outro da manhã. E nesse total, e eu tinha meu namorado, pagava o meu aluguel, comprava a comida, rancho para mim. Eu tinha, esse dinheiro era só para minhas coisas, para pagar. Eu tinha ele que me sustentava há 9 anos. Agora vamos falar em dinheiro. As pessoas disseram, e se ouviu muito na mídia, que o crime teria tido motivação financeira
né? Isso, pelo que tu já disse, já descartou, porque tu fala da ocultação do cadáver, estaria descartada a motivação financeira, mas enfim, né? Fala que tu teria pegado dinheiro para comprar um apartamento. Eu gostaria que tu esclarecesse o que foi pago de apartamento e de dinheiro para nós poder esclarecer, né? Tá. O primeiro financiamento, que daí a gente tinha que pagar 18 mil para a construtora. Quanto foi pago? No primeiro momento, a minha mãe, aposentada, fomos lá no Sicredi de Cristal do Sul. A minha mãe tirou 6 mil para mim. Eu fui lá e dei de entrada no apartamento. Depois, daí eu ia pagando conforme eu ia juntando dinheiro, né? Aí veio a Prefeitura de Cristal do Sul reduzir funcionários porque tinha demais funcionários e estava batendo a fiscalização lá. Daí Cristal do Sul achou que tinha que... Daí como eu tinha outro contrato, fizeram a rescisão. Me fizeram a rescisão do meu contrato da manhã. Tá, tudo bem. Peguei o dinheiro da rescisão do contrato, peguei o que eu estava guardando, que eu ganhava do 1.600, eu estava juntando para dar mais uma entrada lá. Ao todo, quanto tu pagou para a construtora Quatrim, que foi o objeto de pergunta numa das audiências? Todo que eu paguei foi 6 mil que a mãe me deu e foi 6 mil que eu do acerto, 12 mil que eu dei lá. E daí mais 300 pila de taxas do contrato que veio do cartório, que eu tinha que dar 300 reais para pegar a cópia do contrato. Entendi. Tem uma cópia do contrato. Os outros pagamentos seriam naturalmente com a Caixa Econômica Federal e não mais com o Quatrim. Perfeito com relação a isso. Assim, Edeovânia, o que tu teria assim para falar para as pessoas que estão nos vendo com relação a tudo isso? Como eu disse no início, eu sempre fui teu porta-voz, transmitir, e essa é uma oportunidade que tu tem de falar para as pessoas do Frederico, para as pessoas da região, para todas aquelas pessoas que te conhecem a ti, conhecem a tua família. O que tu gostaria de falar com relação a tudo isso que está sendo dito? Olha, eu assim, sempre ajudei a população do Frederico. Foi a pessoa que sempre, como sendo assistente social, eu sempre ajudei. Ajudava as pessoas, não importava, né, se era parente ou não. Eu cheguei a aposentar 2 pessoas lá, eu ajudei. Coisas que eles estavam com um advogado há 20 anos, um senhor lá doente, com um processo querendo aposentadoria, eu peguei os papéis e encaminhei um benefício do LOAS, da assistência social. Ele está lá recebendo o saláriozinho dele. Eu ajudei 2, eu ajudava. Então, assim, eu sempre tentei ajudar a comunidade. Então, assim, mas em específico, assim, da tua participação lá, com as pessoas que eu tenho conversado, todas as pessoas que eu converso, elas são céticas. Não pode que a Edeovânia tenha feito alguma coisa dessas. As pessoas me dizem isso. As pessoas que eu falo com relação ao teu passado, com relação às pessoas, todo mundo são abonatórias. Pelo menos as pessoas que eu ouvi com relação ao teu passado é abonatório. Em relação ao passado de trabalho, você sabe que tu trabalhou no seu Jaime Locatelli, na Dona Roça, você sabe que tu depois trabalhou no posto, na Vitrola, trabalhou agora na 19ª coordenadoria. Então tudo isso se sabe com relação ao teu passado. Né? Assim que as pessoas ficam confusas é com relação ao que aconteceu. Como é que uma pessoa tão entrosada na comunidade teria feito uma atrocidade dessa? Mas como tu está nos dizendo aqui que não há participação nisso na ocultação, no crime de homicídio, eu gostaria que tu falasse em específico ao crime de homicídio, que tu esclarecesse para as pessoas a tua participação, que tu esclarecesse, né, bem para as pessoas que tu não participou disso. As pessoas precisam ouvir de ti que tu não participou da morte do Bernardo. É isso que as pessoas querem ouvir de ti.
né? Pelo menos as pessoas que te assistiram, as pessoas não conseguem acreditar que tu tivesse feito uma atrocidade dessas. Claro. Né? E como eu disse, se eu soubesse que tu tinha feito isso, que tu tinha feito atrocidade, eu era o primeiro a levantar e ir embora daqui. Eu realmente acredito que a tua participação se limita tão e somente à parte da ocultação do cadáver e que tu fez isso num momento de desespero. Então, eu gostaria que tu dissesse para as pessoas, realmente, por ti mesmo. Foi assim, ó, eu jamais faria se não fosse ameaçada. E foi acontecer que no momento, que eu estava junto, aconteceu, no momento que eu estava junto eu fiquei desesperada. Daí como veio ameaças, daí eu não ia fazer nada, eu ia chamar, ia levar no hospital, eu não ia. Mas como ela me ameaçou de morte, eu e a minha família, e a minha mãe daí, como ela sabe que eu sou muito apegada à minha mãe, ela assim, eu tenho muito dinheiro, eu posso... E daí eu fiquei com medo. Daí a minha participação foi só fazer a cova. Eu não tenho nada a ver com a morte do Bernardo. Imagina, se eu tenho tanto sobrinho que eu ajudo a criar. Tenho 4 sobrinhos que eu vou lá, levo as coisas para eles. Adoro criança. Eu tenho minha sobrinha de 5 anos que eu estou com saudade, que é pegada a mim. Eu jamais ia fazer uma coisa dessa, eu jamais ia fazer. Jamais. Minha parte foi só cavar ameaçada, mas eu cavei. Cavei e se precisasse eu cavava de novo. Mas pela ameaça. E o meu irmão é um inocente. Ele não fez nada. Meu irmão não teve... Vocês acham que eu ia botar o meu irmão num crime desse, sabendo que ele tem 2 crianças, 2 inocentes? É uma justiça que fizeram com ele, está lá preso. Ele é inocente. Ele tem 2 inocentes lá fora, esperando o pai. Um já chama o pai. Então, com relação a isso, se tu abraça totalmente pra ti a responsabilidade por ter cavado sozinha a cova lá, com a Graciele junto. Com ela junto, só que quem cavou foi só eu, porque ela não tem força. Eu cavei sozinha. Tu trabalhou algum tempo na agricultura? Eu trabalhei na lavoura até aos 17 anos. Eu vou lá para no final de semana, eu corto lenha, eu trabalhei na lavoura. Eu tenho muita força. Se fosse... Tivesse que cavar um buraco de novo, porque agora então, tu teria condições. Se ela me obrigasse a cavar um buraco, mais outro, eu cavaria pela pressão que passa. Tu acha que se fosse agora, tu não resistiria também de novo à pressão do mesmo modo? Que foi a pressão que ela te fez, foi o fator determinante para te ter ido. Foi. Depois que isso aconteceu tudo, como é que ficou? Pois. A Kelly chegou a falar contigo? Vocês falaram? Tu chegou a ir a 3 Passos levar medicamento por causa da 19ª coordenadoria? Fui lá levar uns remédios. Na terça-feira, que eles falam que você teria ido lá? Fui lá na terça-feira levar uns remédios lá no posto, de manhã. Fui até a clínica falar com ela. Chegou a conversar com ela? Cheguei, conversei com ela. Disse para ela, vamos começar a apertar. Eu não sei o que eu vou fazer. E o que ela disse para te fazer?
Não. Que na verdade, pelo que eu entendi, pelo que tu contou aqui, tinha acontecido uma superdosagem acidental do menino. O menino veio a óbito, ela pressionou você, vocês entraram em desespero as duas, procuraram uma pá para enterrar, compraram uma pá, desceram até ali em São Francisco, enterraram o menino, foram embora. Tu foi para tua casa e ela foi para Três Passos, pelo que eu entendi foi isso. Daí, na terça-feira, tu conversou com ela, disse isso para ela e veio o que ela te disse. Eu fui lá levar o medicamento, aproveitei e disse para ela, a hora que começar a perguntar, porque tu foi a Frederico, o guri, tu disse que ia a Frederico, vamos achar falta do guri, vamos começar a pressionar, até de repente lá, não dá. Eu disse que ia o Frederico, daí lá na amiga Ed, amiga, se fosse amiga, a gente se visitava 4 anos e meio sem se visitar, nunca me procurou nesses 4 anos e meio. Só agora veio me procurar. E aí eu achei estranho, ela vai vir me procurar. Daí veio aquele dia com o guri. E ela tinha já te relatado, tu já tinha conhecimento desse relacionamento dela? Sim, com o Rodrigo Torriana. Quando é que começou o relacionamento? Era antes dela ser casada? Continuou depois dela ser casada? Foi só depois dela ser casada? Como é que era como é que foi? Como começou o relacionamento com o Rodrigo Torriani, ela era solteira, ela morava lá comigo no apartamento. Aí ele chegou e ia até lá em casa. Ele foi lá, entrou lá no meu apartamento, era antes dela conhecer esse médico e ter essa relação com o doutor. E depois ela continuou tendo relacionamento. Depois de casada? Depois de casada, ela vinha se encontrar com ele. Porque ele deu a entender, ele veio me procurar pedindo o telefone dela, quem perdeu, e ela vinha. Ela vinha, Frederico, se encontrar com ele. Tá. Também não tem muita relevância aqui, não fazia Frederico. A questão toda é com relação a nos limitar a questão do Bernardo. Eu acho que essa foi uma oportunidade de tu expor para todo mundo, né? Que todo mundo nos pergunta, nós precisávamos fazer um registro do que tu nos fala, para que as pessoas pudessem te ouvir. Então assim eu encerro, Eliana. Se tu tem mais alguma coisa para falar, senão eu vou encerrar por aqui. Eu acho que era isso. E eu jamais faria uma coisa dessa. Uma criança, jamais. Então tá, Eliana. Vamos encerrar a entrevista então.